Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 29 de julho de 2014. O dia começa parcialmente nublado e os termômetros marcam 16 graus em Tijucas. Confira agora os destaques de hoje no primeiro clique. Dia de mobilização contra a hepatite supera a expectativa da Secretaria de Saúde. Pátio para veículos apreendidos é inaugurado em Tijucas. TRE define tempo de candidatos em TVs e rádios no horário eleitoral gratuito. Menores envolvidos em crimes são soltos por falta de vagas nas delegacias. Veja ainda, aplicativo ajuda comerciantes a reconhecerem dinheiro falso. Denúncias e reclamações de consumidores agora podem ser feitas pela internet. Com essas notícias, você começa o dia bem informado. Está no ar o primeiro clique. E as temperaturas voltam a subir no estado. A massa de ar polar que esteve sobre Santa Catarina durante o fim de semana começa a avançar nessa terça-feira. O amanhecer teve frio típico de inverno. Em Tijucas, a mínima será de 16 graus e a máxima pode chegar aos 19 graus. Um novo pátio para guardar veículos apreendidos em blitz foi entregue às autoridades de Tijucas nesta segunda-feira. A obra teve um atraso, mas finalmente foi concluída. O tão esperado pátio para guardar os veículos apreendidos em blitz foi entregue às autoridades de Tijucas na tarde de ontem. O local deve suportar pelo menos 450 veículos e dar tranquilidade para as polícias civil e militar. Polícia Militar, o serviço ficava incompleto. E hoje, a partir de hoje, todas as blitz, todos os veículos que nós pegar com alguma irregularidade que cabe à apreensão, o veículo vai ser removido para o pátio. A gente vai começar a fazer o trabalho a partir já foi começado a fazer um trabalho de cadastramento. E a gente, a partir de amanhã, já pode trazer alguns desses veículos que estão depositados lá. Não todos, porque tem alguns que não são de medida administrativa, são de medidas penais, então não podem ser leiloados, a não ser que a Justiça se encarregue de liberar esses veículos para leilão. Então, o que está de medida administrativa, que deve ser uma média de uns 100 veículos que tem lá na delegacia, esses veículos vão ser colocados para cá e vão ser, dentro de 90 dias, colocados à disposição do Detran para leilão, se os proprietários não virem resgatá-los aqui no pátio. E chegou ao ponto da vigilância sanitária quase chegar a interditar a delegacia por conta do risco que estava oferecendo. Agora a gente vai retirar a maioria desses veículos de lá e trazer para cá. A Polícia Civil vai parar de se preocupar em cuidar desses veículos e poder se voltar à sua função primordial, que é a investigação de crimes graves. Tem previsão de quando começam as retiradas daqueles veículos? Essa semana a gente já começou a fazer um levantamento. Eu entrei em contato com o Gerson. Acredito que essa semana mesmo as motocicletas já vão ser trazidas para cá. Ver se tentar de organizar esse trânsito. Esse trânsito está meio pesado na nossa cidade tão bonita, tão boa de se viver. Então eu acho que isso é mais um avanço. Eles fazerem esse pátio aqui para fazer o estoque dos carros, né, para os carros apreendidos. E nós esperamos que tudo vai dar certo, né? Eu acredito que já nos próximos dias, nas próximas semanas, a população já vai sentir mais a presença da Polícia Militar na rua, através das blitz, através das abordagens. Eles estão hoje com uma estrutura boa para fazer esse trabalho, que não existiu o guincho, por exemplo, para guinchar o veículo que estava com irregularidades. Hoje eles têm 24 horas à disposição, então eles podem fazer as blitz ao momento que eles acharem melhor, podem abordar um veículo quando eles acharem necessário. Isso tudo vai trazer um retorno aí para nós, para fiscalização. O que faltava era o pátio, né? A gente viu que o pessoal realmente estava querendo fazer a apreensão, a Polícia Militar estava querendo fazer a parte dela, mas não tinha um espaço adequado para poder colocar esses veículos na guarda do Estado. E agora nós temos o pátio aqui. O leilão ele demora, ele tem todo um trâmite de 90 dias e tal. Como os carros, os veículos, eles estão na delegacia, o pessoal aqui da administração vai ter que trazer os veículos para cá, fazer o cadastro todo completo para a gente poder fazer a auditagem lá, né? A comissão de leilão fazer essa auditagem. Então não vejo problema nenhum, acho que o primeiro passo foi dado. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou oficialmente o tempo que cada partido terá direito durante o horário gratuito. A divisão de propaganda obedece aos critérios estabelecidos pela Lei das Eleições. O tempo será dividido de forma igual entre partidos e coligações.
No total, serão 30 minutos diários, inclusive aos domingos, a serem utilizados pelos candidatos. Em caso de segundo turno, um novo tempo será calculado. Entra em vigor no dia 7 de agosto a lei que garante direitos como folga, 13º salário e férias a empregados domésticos. A regularização da carteira de trabalho destes empregados foi sancionada em abril e quem não obedecer às regras pode pagar multa de no mínimo R$ 805. No Brasil, segundo dados de 2013 do IBGE, menos de 40% dos trabalhadores domésticos têm carteira assinada, mas a nova medida que prevê multas deve estimular os empregadores a se adaptarem às novas regras. A edição do Primeiro Clique de hoje fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo do dia em nossa página na internet www.vipsocial.com.br. Voltamos amanhã com mais informações. Até lá!